Olá, sejam bem-vindos ao canal Logos Conservador. As últimas semanas não têm sido nada fácil para o governo Bolsonaro, que está sofrendo pressões a todo momento. Há algumas semanas, um site chamado Intercept divulgou supostas mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro ressaltou que o material foi obtido de maneira criminosa, com invasão por hackers, e não reconhece novas mensagens. Veja o que o ministro disse. O que existe é uma manipulação sensacionalista do conteúdo dessas mensagens, o que tem levado a parte da opinião pública e mesmo até autoridades a se equivocar a respeito do teor dessas mensagens. Tá? A partir do momento em que seja aclarado o que esse ato de invasão criminoso significa, que é um ataque a instituições, e naquilo que for possível, que nós não identificarmos alteração, poder esclarecer o conteúdo da mensagem, vai ficar claro que não tem nenhuma ilegalidade. Muito pelo contrário, do que se pode ali identificar são servidores cumprindo seu dever. E nesta semana, o Senado aprovou a derrubada do decreto de armas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, com a justificativa de que seria inconstitucional. O texto iria passar pela Câmara dos Deputados, mas o presidente decidiu revogar o decreto e editou outros 3 decretos sobre o tema. O governo reeditou um decreto de posse, referente à posse de armas, trazendo nesta reedição todos aqueles avanços que já estavam consolidados desde o mês de janeiro e aperfeiçoados no mês de maio. E isso, nas conversas com os poderes, Câmara e Senado, foi entendido como uma matéria já bastante pacificada. Depois, o presidente Bolsonaro reeditou, também de comum acordo, um decreto dos CACs, que também é uma matéria que já tem um bom nível de entendimento e de pacificação. No que diz respeito ao porte, que então é o mais sensível, o mais controverso, no nosso entendimento, o presidente também tem o direito e o poder regulamentador. Mas no caminho do entendimento, nós acabamos de protocolizar um projeto de lei que trata de porte de arma para o cidadão, com a presidência da Câmara dos Deputados, com o regime de urgência constitucional. E nós temos o compromisso do presidente da Câmara de que dentro dos próximos 30 dias ele será avaliado em comissões e irá ao plenário da Câmara. Saído do plenário da Câmara, vai imediatamente ao plenário do Senado Federal, para que dentro, em torno, aí a gente calcula, porque temos um recesso no meio, de 40 dias ou 45 dias, a gente tem uma lei que trate de porte de arma no Brasil. Infelizmente, o governo sofreu uma derrota nesta quarta. Foi aprovado o projeto de lei da Câmara conhecido como 10 Medidas de Combate à Corrupção. O ponto mais polêmico foi a inclusão de artigos que tratam do abuso de autoridade por parte de juízes do Ministério Público. Será considerado abuso julgar um caso estando impedido por lei, atuar com motivação política, manifestar a opinião no meio de um processo, exercer outro cargo que não seja professor, e se for sócio de empresa. Claramente, a medida limita a atuação da justiça contra o combate à corrupção e o crime organizado. Para piorar ainda, nessa semana um avião reserva que acompanhava a viagem do presidente Bolsonaro ao Japão foi detido por levar 39 quilos de cocaína. O acusado fazia parte da comitiva do avião reserva da viagem oficial do presidente ao Japão. Ao chegarem na Espanha, foi realizada uma inspeção nas bagagens e foi encontradas drogas no avião reserva. O militar já foi preso e será julgado. Sabe-se que ele já havia realizado 29 viagens em aviões da FAB e acompanhou os presidentes Dilma, Temer e o atual presidente da República. Jair Bolsonaro foi o único dos presidentes a pedir que o militar fosse julgado perante a lei, mas vocês já sabem sobre quem caiu a culpa. O presidente escreveu no seu Twitter: apesar de não ter relação com minha equipe, o episódio de ontem, ocorrido na Espanha, é inaceitável.
exige investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. Não toleraremos tamanho desrespeito ao nosso país. Vale lembrar que a mídia se calou perante o apoio das Farc, organização criminosa da América Latina que traficava drogas e armas, ao presidiário Lula. E se não bastasse tudo isso, foi aprovado um projeto de lei sobre as escolhas de diretores das agências reguladoras. Essa é mais uma tática do Poder Legislativo para tirar o poder do presidente da República em indicar nomes para cargos importantes. Diante disso, Bolsonaro vetou o trecho do projeto que previa a seleção pública para elaborar lista com nomes para comandar agências. O presidente manifestou o desconforto com o projeto aprovado no final de semana, quando indagou se o Congresso desejava transformá-lo em rainha da Inglaterra, que é chefe de Estado, porém não é chefe de governo. Em vista de tudo que está acontecendo nas últimas semanas, o povo decidiu voltar às ruas no dia 30. As pautas serão: reforma da Previdência de Paulo Guedes, pacote anticrime do Sérgio Moro, apoio à Lava Jato, pelo direito à posse de armas, pela CPI da Lava Toga. É um direito legítimo do cidadão de bem se manifestar em favor da nação, não podemos deixar que apenas um grupo privilegiado governe em prol dos seus interesses. Apesar das notícias ruins, o país teve grandes avanços nesta semana. O Brasil deverá receber quase 820 milhões de reais de empresas condenadas pela Operação Lava Jato. O dinheiro deve estar disponível até julho de 2021 e faz parte do primeiro acordo de leniência envolvendo o Brasil e outros países no âmbito da Operação Lava Jato. Nesta quarta-feira, a CGU, AGU, MPF e Departamento de Justiça dos Estados Unidos assinaram mais um acordo, 273 milhões de reais pagos este mês e mais duas prestações de igual valor a serem pagos em 2020 e 2021. Tudo referente aos desvios praticados na Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro embarcou para o Japão, onde participará da cúpula de líderes do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. Em seu Twitter, o presidente disse: "Trataremos das perspectivas para o comércio e os investimentos e de grandes temas da agenda mundial, como inovação, infraestrutura e novas matrizes energéticas." O Brasil levará para a cúpula uma mensagem de abertura e de apoio à liberdade econômica. Marcaremos nossa posição em favor do sistema multilateral de comércio e apresentaremos, aos demais participantes, nossa agenda de reformas para reerguer a economia do nosso país. Avanço na aprovação da reforma da Previdência. Alcolumbre e Maia dizem pela primeira vez já ter votos para aprovar a Previdência. A estimativa é que até final de julho ela seja aprovada. O Conselho aprovou nesta semana a resolução para quebrar o monopólio da Petrobras no gás. Para o ministro Paulo Guedes, as medidas levarão a uma quebra de 2 monopólios, na produção e na distribuição, o que deve baixar o preço da energia. Segundo os cálculos dele, pode haver uma queda de 40% no custo da energia em 2 ou 3 anos a partir do plano. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anuncia novas rodadas de privatização no setor de transportes. Veja a matéria. O ministro disse que o governo pretende fazer leilões de concessão de 44 aeroportos, hoje administrados pela Infraero, inclusive de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter um bloco encabeçado por Congonhas e um bloco encabeçado por Santos Dumont. Aí por que eles ficaram por último? Porque esses 2 aeroportos são muito importantes para a sustentabilidade financeira da Infraero. A gente está convidando o investidor a se posicionar logo no mercado brasileiro, que a gente dissesse assim, olha, o melhor está ficando para o final. Congonhas e Santos Dumont virão também. A gente fecha então o ciclo, né? Vende toda a rede Infraero. Em março houve o leilão de 12 aeroportos. A previsão é de que haja mais 2 rodadas. A última no início de 2022. Além disso, nos planos do Ministério está a ampliação de concessões das rodovias, ferrovias e do setor portuário. Semana passada, o governo anunciou o Plano Safra com 225 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores. Os valores serão liberados por meio de operações de crédito agrícola. Confira.
Quando a agricultura vai bem, a cidade vai bem. Nós estamos agora fechando o número de uma grande safra, talvez seja recorde a safra que nós estamos fechando agora, a de verão e a de inverno. Agora, colocando dinheiro, tendo a previsibilidade dos recursos, os produtores poderão tomar recursos e fazer de novo uma grande safra. Tudo isso foi falado aqui, foi uma construção que passou por muita gente aqui. Eu fico muito feliz em estar à frente de um governo que todos se falam entre si. Aqui não há briga política, a briga apenas é para que cada um possa melhor servir o seu Brasil. Por fim, Jair Bolsonaro afirmou que a privatização dos Correios ganha força no governo. Serviços melhores e mais baratos só podem existir com menos Estado e mais concorrência via iniciativa privada. Entre as estatais, a privatização dos Correios ganha força em nosso governo, escreveu o presidente na rede social. Esse foi o Giro de Notícias da Semana Pessoal. Não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito, inscreva-se e comente o que achou do vídeo. Um abraço a todos e até mais.